E aí, meus amores, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E, bom, gente, eu já começo esse vídeo pedindo desculpa pra vocês. Eu queria muito começar esse vídeo de uma forma diferente, com meu cabelo super arrumado, maquiada, mas essa é a realidade. Tem sido bem difícil esses primeiros dias agora, né? Primeiros dias assim, hoje já tem 16 dias. E só hoje que eu vou decidir gravar pra vocês o meu relato de parto. Também por outros motivos que tinham pessoas aqui que me assistem, né? Que eu sei que iam passar por cesárea agora e eu não queria que essas pessoas se assustassem com o meu relato de parto. Inclusive, uma delas é a Paula, que ela também tem um canal aqui no YouTube. E ela ganhou o bebê esses dias, o Lorenzo, e eu pensei muito nela. Eu pensei, cara, vou fazer meu relato depois que ela tiver ganhado, porque eu não queria assustar ela e nem ninguém. E bom, gente, eu vou tentar ser o mais breve possível. O Miguel pode querer acordar, né? E eu vou precisar socorrer ele. Então, vamos lá. Bom, gente, eu ganhei o Miguel de parto cesáreo no dia 30/6 agora. Hoje tem 16 dias, hoje no dia que eu tô gravando esse vídeo. E foi lá no Hospital das Clínicas, gente. Gravem bem esse nome, Hospital das Clínicas. Quem mora aqui em Brasília deve conhecer bastante, fica ali na Ceilândia. E é um dos hospitais, gente, mais baratos de Brasília. Quando eu engravidei, eu não estava pagando o plano de saúde, então o parto do Miguel foi todo pago individualmente. A gente tinha o nosso médico, que inclusive é amigo do meu sogro, e ele acompanhou a gente, né, durante a gravidez, e aí a gente pagou só o valor do hospital e o valor do médico separado. Eu não vou falar o valor do médico porque eu acho antiético, mas o valor todo pago, gente, para minha cesárea foi em torno de R$ 8.000, com o hospital, com o médico, com tudo. E foi o hospital mais barato que a gente encontrou e foi por isso que a gente decidiu ter o nosso filho lá. A gente sabia desde o início que lá, gente, não sei se, para quem não sabe, é um hospital que não tem UTI neonatal. Então, no caso de bebês prematuros, não nascem lá, né, porque não tem estrutura. E aí, a gente decidiu ter lá, porque todos os orçamentos que eu fazia, gente, era muito caro. Eu cheguei a achar partos cesárea aqui em Brasília de R$ 15.000. É um valor bem elevado. Não que 8.000 não seja, mas foi o valor mais em conta que a gente conseguiu e foi por isso que a gente fez lá. Enfim, vamos deixar de enrolar. O parto estava marcado para o dia 30, como eu falei, né? Às 9 horas da manhã. Atrasou um pouquinho e o Miguel nasceu umas 10 horas por aí. Eu fiquei de jejum, gente, 8 horas de jejum. Então, eu dormi de sábado para domingo, fiz a última refeição do dia e não comi nem bebi mais nada. Então, eu já cheguei no hospital, gente, com muita fome. E eles pedem para chegar 2 horas antes para acertar os papéis, né, e coisas burocráticas. E também para arrumar as coisas no quarto, e enfim. Então, eu cheguei bem cedo no hospital. E aí, gente, assim que a gente chegou, eu arrumei as nossas coisas no lugar, né? As nossas coisas lá no apartamento que fala. E aí, pouco tempo depois, antes, né, da cirurgia começar, o pediatra que ia acompanhar a cirurgia foi conversar comigo e falar coisas que eu já sabia, que era explicar isso, que lá não tinha UTI neonatal, acho que é neonatal, no caso de que o bebê precisasse, e enfim, eu acabei que mesmo que eu já sabia de tudo isso, eu fiquei um pouco nervosa antes de entrar na cirurgia. E para quem acompanha o canal aqui desde o começo, gente, sabe que eu queria a cesárea, foi uma escolha minha. Eu já tenho um filho de parto normal e não foi uma experiência boa para mim. Então eu via na cesárea uma saída, né, algo que seria menos doloroso. E foi o que eu quis. Eu passei 9 meses me preparando psicologicamente para essa cesárea. Eu li muito a respeito, talvez não tenha lido tanto quanto eu precisava ler, mas enfim, deu a hora lá e aí depois que o pediatra saiu da sala, meu médico veio, a gente conversou mais um pouco, ele me tranquilizou um pouco e a gente foi para o centro cirúrgico.
eu fui pro centro cirúrgico de cadeira de rodas. E aí colocaram sabe aquelas touquinhas de colocar na cabeça? Colocaram nos meus pés. E enquanto eu fui pro centro cirúrgico para levar anestesia, o meu esposo foi para outro lugar vestir a roupa para poder assistir, né? E aí, gente, quando eu sentei já na maca que iria ser feita a cirurgia, a enfermeira pediu para eu tentar colocar as minhas mãos nos meus pés, né? E nesse momento em que eu fui fazer isso, foi a hora que o anestesista aplicou a anestesia. E, gente, eu achei que ele aplicou a minha anestesia muito em cima. Sempre que eu via vídeos das pessoas fazendo cesárea, eu achava que aplicava mais embaixo. E eu achei que ele aplicou a minha um pouco em cima. E aí, no momento em que ele aplicou, ele já me deitou e eu já fiquei deitada e eu comecei a sentir daqui para baixo tudo formigando e eu ficava mexendo os dedos dos meus pés para eu me certificar de que eu não estava realmente sentindo mais nada. E foi tudo muito rápido, tanto que o meu esposo gravou, né, o momento em que o Miguel nasceu e foi cerca de 2 minutos o vídeo, então foi para vocês terem noção do quanto é rápido. E aí eu deitei e as pessoas envolvidas na cirurgia já foram se organizando e arrumando tudo e o meu médico veio. E aí eu lembro que ainda não tinha colocado o pano e eu perguntei, mas eu vou ver? E aí alguém respondeu, não, a gente vai colocar o pano. E no momento em que colocou o pano, gente, eu acho que foi questão de segundos mesmo. Eu não conseguia mais mexer o meu dedo, mas eu ainda estava sentindo as minhas pernas formigando. E foi quando o médico fez o corte. E eu senti. Sim, gente, eu senti. E todo o momento até tirar o Miguel, eu senti toda a cirurgia. Eu senti dor, eu senti uma agonia muito grande. E eu deixei isso bem claro, eu ficava gemendo, eu ficava falando que eu estava com dor, eu ficava dizendo ai, 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 ai. E tanto que esse é o motivo, gente, que eu quero falar pra vocês, que eu não postei o vídeo do momento exato, porque como eu falei pra vocês aí no começo do vídeo, eu não queria assustar outras mães, gente. Porque se eu tivesse grávida e visse o vídeo de um parto igual ao meu, de uma cesárea igual a minha, eu ficaria assustada. Então, foi por isso que eu não postei. Eu posso até postar depois se vocês quiserem com alguma música por cima. Mas o vídeo real mesmo, gente, nem eu consigo assistir. As pessoas vêm aqui em casa e eu peço pro meu esposo mostrar para elas, mas eu mesmo não tive coragem de assistir até agora. E quando eu escuto as pessoas assistindo, me dá uma aflição muito grande. Enfim, quando o anestesista percebeu que eu realmente estava morrendo de sentir dor, né? Ele veio do meu lado e perguntou assim, ele falou assim, calma, calma, você tá sentindo dor ou você tá sentindo uma pressão? Eu falei, eu tô sentindo dor. Eu sentia dor e pressão também ao mesmo tempo, né? E aí ele pegou e aplicou alguma coisa no soro, porque eu tava com soro durante a cirurgia, esqueci de falar, que eles colocaram um soro. E aí ele aplicou alguma coisa no soro, gente, que eu não sei dizer pra vocês se era um calmante ou se era mais anestesia, não sei o que era. Mas a partir desse momento foi que eu passei a não sentir mais dor e a sentir só mexer em mim. Só que nesse momento, gente, meu filho já tinha até nascido, já tava costurando, entendeu? E então eu já tinha sentido muita dor. E aí eu sentia, no momento de costurar, eu não sentia mais dor, mas eu sentia como se estivessem me passando numa máquina de costura. Essa era a sensação. E aí, durante o nascimento do Miguel, o meu esposo ficou mais perto da equipe médica porque ele estava filmando. E só depois que ele terminou de filmar e aí ele foi acompanhar, limparem o Miguel, né? Que levaram ele para outra sala. E aí foi quando ele voltou para ficar do meu lado. E aí foi quando ele viu que eu realmente estava sentindo dor, que eu não estava bem. E como ele estava muito empolgado, gente, com o nascimento do Miguel, ele estava muito preocupado em ser forte, em não passar mal, em não desmaiar, em conseguir filmar. E como ele estava muito focado nisso, ele não se tocou que eu estava passando por uma cesárea com dor. Só depois, coitado, que ele foi perceber. E aí, gente, quando acabou a cirurgia, as enfermeiras me passaram para uma outra maca e me levaram para uma sala para esperar passar a anestesia. E como a minha anestesia demorou muito para pegar, ela demorou muito para passar. Então,
Vamos dizer que a minha cirurgia terminou por volta de 10h30 e eu fiquei nessa sala ou quarto, não sei dizer direito, até umas 4 horas. Demorou muito, muito, muito para passar. Ou seja, eu já estava de 8 horas de jejum, fiquei mais todo esse tempo sem comer e eu só fui liberada para comer 6 horas da tarde, quando eu já estava no meu quarto, né? E mesmo assim eu não consegui comer. Eu não fazia xixi porque eu não tinha bebido líquido nenhum, então eu não tinha o que fazer xixi, né? Não tinha líquido. E quando foi passando a anestesia, gente, o meu esposo ficou lá no quarto, né, esperando. E ele falou que ficou muito preocupado com a demora. E começou a pensar mil coisas, né, que a gente se preocupa mesmo. Todo mundo fica com medo de não voltar a sentir as pernas mais. Eu confesso que no momento que eu tava esperando passar essa anestesia, eu nem pensava nisso, gente. A única coisa que eu pensava era o porquê eu tinha sentido dor na minha cesárea, que eu não conseguia entender. O quanto eu tinha me preparado psicologicamente para esse dia e não ter sido como eu imaginei. Já quero deixar claro, gente, que em momento nenhum eu fiquei questionando nada com Deus, até porque foi uma escolha minha. Pelo contrário, eu agradeci muito porque, apesar de eu ter sentido dor, no final deu tudo certo, eu saí de lá com meu filho, eu tô aqui, eu tô viva e é isso que importa. Meu filho tá aqui, tá saudável. E é isso que importa. Eu sei que antes de pensar na minha dor, eu sempre penso na dor dos outros, que tem outras pessoas que passaram por dores maiores que a minha. Então, como por exemplo, uma mãe que vai ganhar seu bebê e volta sem o seu bebê. Então, apesar de tudo, eu quero deixar muito claro que eu agradeci muito a Deus. Enfim, nesse momento em que eu estava esperando passar a anestesia foi quando trouxeram o Miguel para mamar pela primeira vez. E outra coisa, gente, não me mostraram o Miguel assim que ele nasceu. Primeiro levaram ele para limpar, né, fazer aqueles procedimentos todos e depois que mostraram. E isso me deixou mais nervosa ainda, porque eu achei o choro dele muito fino. E aí eu fiquei com medo dele, sei lá, dele ser alguma coisa, dele ter alguma coisa, dele ser um bebê pequeno demais. Coisas que passaram na minha cabeça. E aí, quando eu fui pro quarto, que eu voltei a sentir as minhas pernas, eu fui pro quarto e aí eu comecei a sentir dor no local da cirurgia, isso eu já sabia, né, que conforme o efeito vai passando, você sente dor mesmo. E aí eu tive que tomar soros com ocitocina, porque basicamente o que eu entendi, gente, é que quando você faz uma cesárea, o seu corpo ali na hora, ele não entende que o bebê saiu, porque o seu útero não contraiu. Então, a ocitocina contrai o útero, ajuda a limpar o sangue, as coisas que ficaram dentro ainda, e a contrair o seu útero para ele voltar ao tamanho normal. E, gente, essas contrações são como um parto normal. As contrações de um parto normal, vamos dizer assim, né? Dói muito, eu cheguei a chorar. Então, eu quase não gravei nada depois disso tudo, né? Lá no hospital, eu quase não gravei nada, porque eu tava sentindo muita, muita dor. Então, foi punk, gente, foi punk. Tinha momentos assim que eu chorava de dor real. E lá no hospital, de curiosidade, eu quis olhar o meu corte e me deu muita aflição olhar o corte, sabe? Aquele corte recente e não façam isso. Se vocês fizeram cesárea, guarde a curiosidade de vocês e não veja, gente. Enfim, depois que eu fui pro quarto, eu fiquei tomando esses soros e tomando medicação para sentir menos dor, né? E eu só consegui levantar no dia seguinte, gente, que foi quando eu tomei banho de manhã, que pra levantar, gente, é como se o mundo tivesse caído ali em cima daquela cirurgia, sabe? Foi bem difícil pra levantar, eu tava com muito medo de levantar. E aí eu consegui ir no banheiro bem devagarzinho, tomei um banho. O sangramento era muito, inclusive eu achava que o sangramento depois da cesárea era bem menor e não era. E, gente, aquelas calcinhas fraldas que eu levei foi maravilhoso, maravilhoso, gente. Nossa, foi ótimo, gente. Super confortável, não ficava pegando, sabe, em cima. Eu não precisava colocar calcinha. O meu médico liberou pra eu colocar cinta no dia seguinte. Eu não coloquei porque eu não conseguia. Então eu coloquei no meu tempo. Eu só coloquei cinta quando eu fui pra casa da minha sogra, que foi quando eu senti segurança pra colocar a cinta. E aí as fraldas,
As calcinhas fraldas, elas me ajudaram muito. E eu usei elas até acabar. Eu usei aquele pacotinho com 8 unidades. Depois eu comecei a usar absorvente mesmo. E durante o tempo que eu tava lá na sala esperando passar a anestesia, gente, e que eu não sentia ainda, as enfermeiras vinham me limpar e trocar o meu absorvente. E eu ficava pensando, cara, mas eu tô sangrando tanto assim e eu não tô sentindo. E depois que eu fui pro quarto, que eu já estava sentindo, eu tive noção que eu tava sangrando bastante. Dentro do normal, né, gente? Não era nenhuma hemorragia, graças a Deus. E aí foi assim, depois de... No dia seguinte, quando eu levantei, tomei banho e tal, a enfermeira falou pra eu tentar ficar andando, até porque eu tinha conversado e a minha barriga tinha ficado com muitos gases. E aí eu tentei ficar um pouco mais em pé, e aí eu sentei lá e minha pressão abaixou, eu tive um desmaio. E eu tava bem fraca, né, gente? Porque vamos dizer aí que eu passei praticamente um dia, 24 horas sem comer. E o Miguel pegou o peito super bem desde a primeira vez, então ele já tava mamando bem de boa. E eu tava fraquíssima, né, gente? Só o pau da rabiola. E aí eu ia ter alta no dia seguinte, mas como eu tive esse desmaio, aí o meu médico estendeu pra mais um dia e eu tive alta na terça-feira. Pela manhã, se não me engano, umas 11 horas mais ou menos. E aí quando eu fui embora, gente, lá pra casa da minha sogra, assim que eu cheguei na minha sogra, eu percebi que eu tava inchando, gente. As minhas pernas começaram a inchar e o meu médico passou um remédio para inchaço. E aí, pouco tempo depois, eu reparei que foi voltando ao normal. Mas eu ainda tava bem inchadinha, acho que por conta do soro e da medicação e tal. E enfim, gente, eu vou deixar bem claro para vocês aqui que eu não indico o hospital de forma nenhuma. O atendimento não foi legal. Todo mundo que foi me visitar reclamou que a segurança era péssima. Todas as pessoas que foram me visitar não precisaram se identificar lá embaixo, elas simplesmente pegavam o elevador e subiam para a ala dos apartamentos. Então, quer dizer que qualquer pessoa pode entrar lá. Segurança zero, gente, é um hospital particular, então tinha que ter o mínimo do mínimo, né? São vidas, então eu acho que deixou a desejar em muitos quesitos. E aí, gente, quer dizer então que você pode estar lá nesse hospital e qualquer pessoa se vestir de enfermeira, por exemplo, e ir lá e falar que vai levar o seu filho para tomar banho. E aí, não é verdade? Você não tem como saber, eu não sei quem trabalha lá, eu não sei quem é enfermeira, quem não é. Se o acesso é livre, se o acesso é fácil, qualquer pessoa pode entrar. E então eu não aconselho, gente, se você for de Brasília, não tenha seu bebê lá, não tenha. Muito, sabe, o que precisa ter não tem. Então, eu não indico. E eu também quero dizer pra você que tá grávida e que vai passar por uma cesárea, que não leve, não pense que o que aconteceu comigo vai acontecer com você, porque cada corpo é um corpo, cada hospital é um hospital, e cada corpo reage de uma forma diferente à anestesia. Eu não sei dizer exatamente o que aconteceu comigo, se foi o anestesista que aplicou a anestesia no lugar errado, ou se foi o meu corpo mesmo que demora a fazer efeito. Eu não sei dizer, mas graças a Deus eu tô aqui, tá tudo bem. E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me desculpem qualquer coisa. Eu ainda tô me adaptando à nova rotina aqui em casa com o Miguel. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixarem um like, de se inscreverem aqui no canal e de me acompanharem lá no Instagram também, que eu tô sempre postando coisas por lá. E é isso, meus amores. Eu sou uma sobrevivente. Uma sobrevivente de cesárea, gente. Eu tô rindo agora, mas é sério. O pós da cesárea é muito complicado, gente. Exige muitos cuidados, você tem que se cuidar muito bem. E é isso que eu tô tentando mesmo fazer, porque não é fácil. E ainda mais você ficar em casa, você fica querendo fazer as coisas e não poder. É bem complicado, gente. Então, esse foi o meu relato de parto. Graças a Deus deu tudo certo no final. Então, meus amores, beijos e até a próxima.